E sextou, minha gente! Muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora 810 AM. Tá indo a Franco na área até a 1 da tarde, juntinho, coladinho, no seu ouvidinho, no seu radinho, no seu computador, no seu fone de ouvido, na sua alma. Porque, afinal de contas, sexta-feira de sol, dia de tomar uma cervejinha, né, Geleia? Opa. O Geleia me fez entrar correndo aqui no estúdio. Estou aqui, vocês não podem me ver, mas estou com o bigode suado, gente. Eu devo falar isso pra vocês. Gente, hoje eu estou recebendo duas lindas aqui no estúdio. Essa semana passada, a gente já tem conversado bastante aqui sobre os efeitos do racismo na sociedade e como é difícil desconstruir, né, como é difícil você fazer um diálogo, como é difícil você entender o lugar de fala de cada um, né? Eu acho que aí também está um problema muito sério que a gente enfrenta. E vocês estão com um projeto, a Paula e a Débora têm um projeto, um Instagram, que fala muito sobre criar crianças negras, né? Porque ali desde pequenininho é onde a criança já é ensinada que o cabelo cacheado não é bonito, que a cor não é bonita, que isso não é o padrão que a gente gosta de ver na sociedade, né? É isso. Bem-vindas! Bem-vindas! Tá tudo coisado, né? Tá tudo muito coisado. E aí a gente acredita que só tem esperança nas crianças. E aí a gente foi e tentou buscar na esperança da criança de construir de novo, né? De fazer de novo. Então por isso que o nosso projeto chama Criando Crianças Pretas, mas é para ex-crianças também. Então é para todo mundo. É só um olhar que é mais leve, é um olhar que é mais simples sobre isso. Por isso que a gente fala muito da criança, mas é para todo mundo. É para todo mundo, né? Porque Bem-vinda, Paula. Eu falo pouco, né? Eu tenho que deixar a Paula falar, desculpa. Eu vi um vídeo que vocês postaram muito legal, não sei se é uma campanha da Dove, que fala que as crianças negras não gostam do seu cabelo. O cabelo bonito é o cabelo liso, porque quando as meninas da escola de cabelo liso correm, o cabelo faz uma onda. Tem um movimento, eu fiquei tão sensibilizada, eu vou começar a chorar aqui. Não, calma, sextou, você pega o... Sextou, animado, mas é como você incute numa criança tão pequena que ela não é bonita. Que aquilo que ela não é legal. Gente... a gente tem toda, na questão do cabelo principalmente, né? Bom, boa tarde a todos, né? Sou Paula, do Criando Crianças Pretas. E assim, do cabelo principalmente a gente tem toda uma semântica, né? Quando a gente fala cabelo sedoso, desembaraçar o cabelo, tudo isso não está relacionado com o nosso cabelo crespo, né? Então tem todo um arcabouço de palavras que são utilizadas e que não refletem ao que nós somos, né? E aí é preciso construir novas palavras, novos termos, novas formas de entender o bonito, para que essas crianças possam enxergar a beleza, né? Porque a sociedade diz o tempo todo para elas, não é bonito, não é legal, né? E aí ela tem dois caminhos, dependendo da família com que elas crescem. Ela tem o caminho do empoderamento, de entender que aquilo é bonito sim, é ancestralidade, é força, é poder, ou então, e isso normalmente é a família que traz, ou então de trazer a dor, a negação, o tentar fugir disso e assim, pegando muito dessa estrutura racista que é a nossa sociedade. Então é preciso, por isso que a gente fala primeiro, né, todos já foram crianças. Então é importante a gente tem esse ancestral comum de lembrança, né? Todo mundo já foi criança. E nós, crianças negras, sabemos como fomos criados. Sim. E então a gente sabe que às vezes que é preciso modificar a forma como a gente cria as nossas crianças pretas para que elas tenham essa força. Porque parece pouco, mas uma palavra muda muito, né? E também, como agora essa discussão vem à tona, a internet ajuda bastante você fomentar grupos de discussões sobre isso, né? Mas quantas ancestralidades não foram negadas?
Isso desde a saída da África. Né? Quantos sonhos foram ceifados aí ao longo de gerações, e não é só recuperar a autoestima, é recuperar o direito à sua própria história, né? Eu percebo muito isso. Encontrar esse lugar do negro brasileiro também. Esse lugar nosso, essa cultura que é nossa, que tem essa herança africana, mas que ela é nossa. É muito difícil encontrar esse lugar. A gente sempre fala, a gente tem colônias italianas, colônias espanholas, você sabe de onde vem um pouquinho. Pra gente é sempre muito difícil, porque ou é muito senso comum do que é a África, como se todos nós estivéssemos vindo de florestas, do safari, de savanas. É muito pouco ligado à África, por exemplo, à tecnologia. E isso é muito triste com as nossas crianças, principalmente, porque da onde a gente busca referência para essas crianças? É muito difícil você criar uma criança. Agora a gente fala em empoderamento, mas é muito difícil criar uma. A criança ela precisa de exemplo, né? Ela precisa de referência. Da onde a gente busca essa referência enquanto afro-brasileiro? E aí a gente tenta desconstruir. São camadas muito profundas de racismo estrutural. Então, a coisa do cabelo, por exemplo, como é que você depois com uma adolescente é uma época muito difícil, como que para uma adolescente que não gosta do cabelo dela, a gente vai dizer que o cabelo é bonito? Depois de toda uma construção do que é padrão, do que é muito complicado. E do que ela vê, do que ela consome, né? Desde brinquedo, né? Vamos combinar. Desde, sei lá, é brinquedo de tabuleiro, mas a capa do brinquedo são duas crianças brancas. No audiovisual, muito. Muito, nos filmes, né? e desenhos. Então, agora você começa a ter... Eu sempre discuto essa coisa da representatividade, se é uma coisa mercadológica, se é ou não, é importante que se tenha, né, a representatividade. Mas também existe um mercado aí querendo cooptar essa pauta, né? E é difícil separar as duas coisas, né? O que é uma pauta de fato preocupada com a relação, né, com a ancestralidade e com essa pauta efetivamente, e o que é um caça-níquel ali, né? Como ontem, não sei se você viu, mas uma pauta, eu tenho um envolvimento muito com a pauta plus size também. E ontem teve a Rita Carreira, que é uma modelo negra, de pele clara, ela é negra, mas ela desfilou pela Cavaleira. E aí a Cavaleira colocou ela como uma modelo negra na passarela, o que é muito legal, porque nós mulheres gordas nunca tínhamos nos visto naquele lugar na São Paulo Fashion Week, mas não vende a roupa. Eles colocaram ela como uma modelo para representar, pra gente se enxergar, mas quando você vai numa loja, você não encontra a roupa do tamanho que ela desfilou. Então, eu não tinha feito essa análise. Aí ontem, no Instagram de uma menina muito bacana, a Luana, ela fez a reflexão, eu falei, mano, é isso. Até quando isso é representativo para eu me sentir incluída, até quando isso é também uma oportunidade do mercado de vender. Eu vi uma reportagem agora, acho que da Victoria's Secret, colocando lá uma mulher plus size, a mulher, tipo, é magra. É uma mulher normal, uma mulher magra. Padrão. É uma mulher padrão. E eu falei, gente, como assim você pode falar que essa é uma mulher plus size, né, e falar de representatividade colocando uma mulher padrão? E isso acarreta, né, dores pra muita gente, né? Você não se enxerga. Sei lá, eu creio que 80% da população não se enxerga no que é vendido. É por isso que a gente está adoecendo tanto, né? Faz muito sentido. Sim. A Folha de São Paulo publicou, acho que uns 2 domingos atrás, que as mulheres negras é a maioria da população e que 90% delas não se enxergam na publicidade. Né? E a gente vê cada vez mais as empresas, em vez de fazer isso genuinamente, não, é uma forçação de barra. Ontem mesmo a gente estava até vendo uma marca de cosméticos de cabelo, que criou um produto chamado Orgulho Crespo. Orgulho Crespo. Com as mulheres de cabelo liso? Isso. Então, a gente viu no site Muito Negro, que é um portal muito bacana de mídia negra. Exatamente, eles publicaram, é muito assim, tem a marcha do Orgulho Crespo, eles não foram consultados em momento nenhum sobre a utilização desse termo Orgulho Crespo para a marca, eles fazem um marketing e só mulheres de cabelo liso para fazer a divulgação. É como aquela propaganda da Marina Rui Barbosa, que pegou o Black's Beautiful. Com papel higiênico, gente, preto. É um equívoco, né?
A gente tem uma só equívocos. Uma atrás do outro. A gente tem uma amiga em comum, a Tati Fávaro, que diz uma coisa que nós somos uma geração de transição também, né? A gente tá aprendendo a lidar com tudo isso. Então, é muito difícil, às vezes, a gente se vê mó feliz num comercial, a gente se vê representado, aí depois quando você vai ver a análise, então, tá tudo muita informação, né? E tô falando isso porque o Criando Crianças Pretas, a gente sentiu uma demanda de gente que não tinha onde buscar informação. Sim. Por exemplo, os filhos de casamento interracial. É um buraco negro, porque você... Olha, eu sendo racista usando a expressão buraco negro. Você vê como o racismo é nosso. Não, mas pensa no buraco negro do mas ele Mas a gente diz isso, que a gente fala que o racismo ele é nosso de cada dia. Sim. O racismo ele não poupa ninguém. usar a palavra denegrir, né? Denegrir. Hora ou outra você escapa, então a gente tem que ser paciente com a gente quando a gente também é racista e diz, olha, é uma expressão ruim. Mas a Tati diz que nós somos uma geração de transição. E aí a gente dá uma respirada. Sim. Porque é muita informação para todo lado. E a gente sentia, principalmente nessas temáticas de negritude, que são muito extremos, né? Ou a invisibilidade total da pauta, ou um extremismo que a gente até entende, assim. Racismo reverso não existe. Porém, racismo reverso não existe, mas existe uma galera. Gente. Mas existe uma galera muito cansada de apanhar, sabe? E que se protege. E que nós eu entendo, e que se junta. Então, mas aí essa galera também, às vezes, eles estão tão cansados de apanhar, já sofreu tanto, que não dá muito espaço pra uma pessoa branca, por exemplo, que quer entender sobre isso. Ou que nem sabe que precisa entender sobre isso. Ou que nem sabe que precisa. É que são pais de relacionamento interracial, às vezes a mãe é branca e não sabe como lidar com o cabelo da criança, com a pele, e também pais de crianças adotivas. Sim. Que tem lá uma criança negra e precisa falar sobre racismo com essa criança. Gente, a gente já volta aqui com o papo, com a Paula e com a Débora. Vamos de som e daqui a pouquinho a gente volta aqui com os estúdios. Aumente o volume. Francamente, com Tainan Franco. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje falando com a Paula e com a Débora, que tem o Instagram, Criando Crianças Pretas. Muito bem, segue lá. É bem legal a gente falar disso, você estava falando no bloco anterior, sobre o que a Tati falou para você, de ser uma geração de transição, né? Nunca se falou tanto sobre isso e nunca foi tão importante falar sobre isso. Eu acho que é a primeira geração que não tem medo. Porque eu cresci num lugar muito racista. Você é jundaiense de... Não. Mas num lugar racista do contexto do Brasil. Sim, onde, sei lá, o Tião Macalé era zoado, o preto na televisão era sempre uma figura caricata, enfim. Eu falo do lugar que eu cresci num contexto social mesmo, né? Embora as relações do dia a dia sejam outras, você cresce aprendendo frases ali que não devem ser ditas, né? E é importante esse momento, eu já vi, agora recentemente a gente vê com frequência, pessoas perdendo emprego por conta de atitudes, porque a internet é terra de ninguém, todo mundo fala o que quer, do jeito que quer, e ninguém tem responsabilidade sobre aquilo que fala, porque não é racismo, é só a minha opinião, né? Então a gente tem muito... Também. É uma brincadeira, imagina, a gente sempre falou isso, agora não pode, né? A Mariana Janeiro fala uma coisa que eu acho sensacional também, que é o racismo, ele é sofisticado, né? Ele não é... A gente quando fala do racista, a pessoa quando fala, você foi racista, a pessoa não quer ser colocada nesse lugar, porque parece um estereótipo daquele homem branco que xinga todo mundo. E não é. O cara com o Cuscuz Clã, né? Com uma carteirinha de racista master. Não, o racismo ele é nosso de cada dia. Ele vem fantasiado de brincadeira, ele vem sutil, ele é traiçoeiro. E a gente vê hoje que tem... Eu lembro agora recente, época de eleições, um rapaz, estudante de X lá do Mackenzie, ele fez uma postagem. E aí o Mackenzie tirou o cara, expulsou o cara, e o cara entrou com ração para voltar, e aí a faculdade teve que aceitar o cara de volta. Cara, é um lugar difícil também essa briga, né, das instituições. O que uma instituição deve fazer, por exemplo? O Mackenzie só expulsou o cara porque teve uma revolução ali entre os próprios alunos de não aceitarem aquela postura. Que é uma e quando isso não acontece, internet, passou, né? A faculdade deixa passar, tá tudo bem, né? Como esse caso que vocês mesmos trouxeram, vocês deram relevância pro caso do menino, do Gabriel, e a polícia negou a ele o boletim de ocorrência. Mas depois ainda ouviu-se, pelo menos. Se não repercute, não existe. Senão é muito provável.
teve, eu não sei se é esse mesmo caso, mas teve um do aluno da PUC, de Direito da PUC, que foi expulso. E ele também já tinha passado na primeira fase da Ordem dos Advogados, a OAB também expulsou, porque acredita que aquele comportamento não faz parte da instituição. Nós temos hoje um caso muito sério, uma denúncia muito séria que nós recebemos, de uma criança na cidade de Itatiba, que sofreu um processo racista muito forte, que é emocionalmente... Para nós adultos já é emocionalmente difícil de encarar, né? As pessoas com quem eu compartilhei os áudios, as imagens, assim, não conseguem escutar até o final. E essa criança escutou tudo, porque foi enviado para o WhatsApp dela, ela escutou tudo, ela viu tudo. E como que ela volta para a sala de aula agora e encara esse agressor? Uma criança... De 13 anos. 13 anos. Gente, menina, é uma pré-adolescente, né? É uma menina de pele retinta, que é uma negra mais escura, que tem, além disso, ela tem um transtorno de atenção, então ela já tem dificuldades de relacionamento, e além disso ela foi vítima... É crua, os áudios são... Mas veio de uma criança? Veio de outro menino. Um colega... Colega. Escola pública particular? Não, é escola particular. O nome da escola é o Colégio Objetivo de Itatiba. E assim, o que nós estamos fazendo é cobrando uma atitude da instituição. A instituição, ela precisa agir de alguma forma, né? Porque é claro que eles dizem, né, que a gente não tem controle sobre o celular deles. Brincadeira de criança, a gente não tem controle sobre o celular deles, mas foi naquela instituição que aconteceu. Né? Aquela instituição, ela precisa ter uma ação referente a isso. Você sabe quantas crianças negras tem nessa sala de aula? Na sala de aula dessa criança em específico só tem ela. Então, só por curiosidade. Exatamente. Então, existe os pardos, né? Que a escola mesmo, o menino que fez a agressão, a escola classificou ele como pardo para dar uma suavizada, né? Tipo, ele não podia ser racista porque ele também não é branco, mas negro, com a pele retinta e com o estereótipo do dentro tem essa divisão de cores também. A gente vê a estrela, o colorismo. As estrelas negras são todas mulheres que na revista elas estão mais perto ali de um branco do que... bege, né? É um povo que vai se clareando ao longo da carreira, né? Ao longo do tempo. Tem os privilégios até dentro dessa temática, porque quanto mais retinta a cor da sua pele... A Paula é uma negra de pele retinta. Ela passa por situações que eu nunca passei. Ainda que eu seja uma mulher negra, ainda assim eu tenho... É tão importante falar disso. Tem uma classificação do quanto mais retinta a cor da sua pele, por situações que você vai... Nos mesmos lugares, nas mesmas situações, as pessoas olham pra ela de forma diferente, olham pra mim. Essa semana passada mesmo, né? No condomínio da Débora, as pessoas que a cumprimentam normalmente, quando ela tá comigo, as pessoas não a cumprimentam. É sério? Assim. Eu fiquei chocada. A gente que lida com isso todos os dias, que fala disso... Ai, peraí, que dá engasgada. Tamo aqui. Mas que a gente que lida com isso o tempo todo, que fala disso, ainda se surpreende. O meu condomínio Opa! Então, e aí as pessoas são muito simpáticas no meu condomínio. Eu passo, eu tenho um filho de 1 ano e 5 meses, que é o rei do condomínio, todo mundo ama, todo mundo fala e tal. E aí as pessoas falam, sempre passam comigo. E aí eu tava descendo com ela, fui acompanhar ela até o carro dela, e as pessoas não falavam comigo, as pessoas abaixavam a cabeça. E eu disse, não é por isso. Não pode ser por isso. Aí passou uma pessoa, 2 pessoas, da terceira pessoa, falou, é por isso. E aí eu deixei ela no carro, quando eu voltei as pessoas voltaram a me cumprimentar. Quando ela chega no meu prédio, tentam dar pra ela o crachá de diarista. Não que seja um problema, mas ela não pode ser uma amiga, ela não pode ser uma mulher, Sempre vão me encarar que eu tô indo ali, é pra limpar o apartamento da Débora. Então esse é o racismo, entendeu? Não é, né? A gente tem esse caso da escola que o menino foi claramente, então nesses casos precisa ter um olhar muito claro e uma prática muito clara da escola do que eles precisam fazer. Mas o racismo de todos os dias é esse das pessoas olharem para mim e não ter dúvida nenhuma, e já ter certeza que eu sou a diarista, ou quando eu tô com as minhas enteadas que elas são brancas, ter certeza que eu sou a babá delas. Não passa pela cabeça das pessoas que eu posso ser qualquer coisa.
Sim. Qualquer ela não é outra pouca coisa. Ela é muita coisa. Ela é só mestre da Unicamp, ela é a minha referência de mulher poderosa. Então, esse é o racismo, que vai fazer com que as pessoas olhem pra mim e antes de eu abrir a minha boca pra falar qualquer coisa, eles já vão saber, já vão me rotular de uma certa forma. E antigamente ainda tinha muito uma coisa da cor da roupa que você está usando. Hoje em dia não importa muito. Você pode ser um coberto de ouro. Ainda assim, a roupa principal que você veste é a roupa, é a sua pele. E aí ninguém perdoa. Ninguém perdoa. Nem que seja numa piada, num olhar, ou numa pergunta, às vezes numa pergunta eu tava no condomínio, eu fui fazer uma visita para um amigo aqui no condomínio de Jundiaí, e era um condomínio de alto luxo e tal, e aí eu entrei no elevador, um menino olhava pra mim, uma criança, ele olhava pra mim, tipo, o que você tá fazendo aqui? Sabe? Era um olhar de indagação, tipo, por que você tá aqui? Gente, mas vamos lá, criança é ensinada a ser racista, porque não nasce racista. Então, a gente fala que existe toda a sociedade, ela mostra para a criança que ser negro não é bom, a todo momento. Então, todos os lugares que ela frequenta. Então, por exemplo, se é uma criança de nível econômico mais alto, ela vai viver num condomínio onde as pessoas que servem, as pessoas que trabalham têm uma cor de pele, e as pessoas que moram e que estão em espaços de decisão tem outra cor de pele. Na escola, a mesma coisa. Nos restaurantes que ela frequenta, a mesma coisa. Em todos os ambientes. Mesma estrutura, então, uma criança pequenininha, a gente começa a ensinar cores. A gente fala, olha, a árvore é verde, o céu é azul, o sol é amarelo. Quando ela vai fazer um desenho, ela reproduz isso que a gente ensinou. E essa imagem que ela vê racista da sociedade estruturada dessa forma, ela vai captar isso também. Ela vai entender que pessoas que têm esse cor de pele são para fazer certos tipos de coisa, são para servir, são para servir e tal, e as pessoas que têm outra cor de pele são para mandar, para comandar, para ser líder. O racismo nosso de cada dia. A gente militante dessa causa, a gente conversa, a gente se mobiliza, a gente tem uma empresa que fala de diversidade, que leva diversidade para as corporações. Ainda assim, você se vê assim, eu me vi criando meu filho numa estrutura racista. Porque todas as pessoas que trabalham onde ele frequenta, no prédio, são pessoas de pele negra. Então, e geralmente essas pessoas, elas são invisíveis. Então, eu fiquei desesperada, porque eu vi que eu realmente não tinha referências para dar para meu filho de 1 ano e 5 meses. E aí, o que eu pude fazer na prática é dar visibilidade para essas pessoas. É tão somente a empatia. É fazer com que o meu filho veja essas pessoas. Então ele hoje é completamente apaixonado pela moça da faxina. Eu comprei uma vassoura pra ele desce no prédio pra limpar a casa com ela, ele enxerga ela. Então, às vezes, não dá pra gente fazer... A gente não precisa fazer grandes revoluções, a gente só precisa enxergar as pessoas. Ali do lado, a gente já pode começar por ali. É isso, filho, tá vendo aquela mulher? O trabalho que ela faz é incrível. Todos os dias que eu passo, eu falo, filho, olha, ela ajuda a gente, ela deixa tudo organizado pra gente, olha como ela é incrível. E ele é apaixonado por ela. É uma super-heroína, então, né? é visibilidade. Às vezes não dá pra você mudar de condomínio, às vezes não dá pra você trazer uma família negra pra morar no seu condomínio, mas dá pra você fazer o seu filho enxergar o outro e enxergar que a pele dele não faz dele nada além de outra pessoa igual a gente, né? Gente, o papo continua aqui com a Paula e com a Débora, do @, Criando Crianças Pretas. Pretas? Pretas, pretíssimas. É isso aí. Eu falei, errei? Pretas, pretinhas. Não. Vamos de som, daqui a pouquinho a gente volta. Essa é a trilha sonora. Geleia aqui representando. A gente pagou um Geleia. Muito bem. Meninas, a gente estava falando desse caso de racismo que sua sobrinha tá sofrendo, né? Porque não é sofreu, não é um dia e no dia ele acaba, né? Isso é uma dor contínua, né? Até que se reconheça ali os elementos, que a escola tome uma atitude, enfim. A gente vive numa sociedade extremamente punitivista. Tudo é punível. Uma pergunta, na verdade, que eu faço para trazer essa reflexão. No caso, uma criança, a gente sabe, adulto tem a chance ali de já ter se desconstruído, enfim. Uma criança, um pré-adolescente que está em formação, você acha que basta simplesmente punir? Por exemplo, expulsa da escola. Você acha que isso resolve? Isso acalenta?
não sei se acalenta, eu não sei se resolve. Mas é que a gente está muito acostumado a botar o foco no agressor. Sim. Vamos olhar para quem está sofrendo? Como que uma criança que sofreu esse processo de racismo vai continuar na mesma sala de aula que o agressor? Como que ela vai ver o agressor rindo de qualquer outra coisa e não vai pensar que ele está rindo dela? Como que ela vai olhar, vai ver o agressor cochichando com um colega que ele está cochichando sobre futebol e não vai achar que é sobre ela? Então a gente tem esse olhar muito pro e o que vai acontecer com o agressor? É claro, pedagogicamente, precisa ser feito muitas coisas com essas crianças, né, que agrediram. Eu falo desse caminho aí, de repente, uma conversa coletiva, porque ele foi pode ser que tenha uma outra criança na sala que só não teve acesso a mandar uma mensagem para ela no celular, mas é tão racista quanto, né? Sim. Reproduz o racismo. Exatamente. Então, assim, não basta só uma ação como essa. É claro que a escola, ela precisa agir, ela precisa deixar bem claro, e talvez, às vezes, no contrato que os pais assinam na escola, tal, qual que é o limite que elas toleram, né? E deixar bem claro isso, porque a gente daqui a pouco a gente vai ter que começar antes de matricular os nossos filhos, saber, olha, teve casos de racismo, o que vocês toleram? Como que vocês se comportam? Qual que é o protocolo dado para essas questões? Não tem. Ninguém sabe o que fazer, na verdade. Os pais não sabem os pais brancos não sabem como conversar com o filho sobre racismo. Não é uma pauta, não é uma questão para os pais brancos. E o racismo devia ser uma pauta só dos brancos, porque os brancos estão doentes, não, os mas pretos não estão preocupados em sobreviver. Não é uma questão. Tem uma entrevista que a gente indica que tem um livro chamado do branco e branquíssimo. Isso, o encardido. É a Paula que é das universidades. Eu sou da bagaceira, eu sou do pagode. Ela que é dos livros. Então, por favor, como é o nome do livro? Entre o branco, o branquíssimo e o encardido. Isso, da doutora Lia Weiner. Isso. Eu não sei o resto do nome dela, mas bota no YouTube que tem uma entrevista maravilhosa que ela dá, onde ela fala sobre o racismo na perspectiva do branco. E aí, tem um amigo que eu mandei essa entrevista pra ele e ele ficou em choque. Ele falou, não consegui dormir, porque isso nunca foi uma questão pra mim. Essa não é uma questão do branco. Não adianta, não tem um branco que vai... Muito por afetividade. Se você teve algum episódio, se você tem um amigo, se você tem um parente, se você tem uma relação afetiva com o negro, essa questão te toca. Se você tem uma mulher, um filho, é uma questão agora que é uma questão do meu marido, que é um homem branco, mas ele tem um filho, que é um filho negro. Mas é importante também falar que não adianta ter só a relação, porque senão fica, como a gente falou, os negros de estimação. Sim. É que nem o gay de estimação, Sim, né? Toda mulher precisa de um amigo gay. Eu tenho um amigo negro. Isso é muito daquele discurso, mas eu não sou racista, eu tenho um amigo negro. Mas foi o que o vereador falou, a desculpa dele foi, meu assessor é quase negro. Quase negro. Não sou racista. A gente fala que esse tipo de conversa é você querer mostrar que você tem um negro de estimação, Sim, né? Porque não tem como a gente encarar a de gente tem um outra forma. presidente que tem um negro de estimação. Que anda atrás dele, parecendo um quadro. Mas a cor ali é laranja, vamos combinar. Aí, então, assim, esse negro também tem que falar sobre racismo com os colegas. Sim, tem. Não adianta você estar lá na sua turma e esse branco vai ter empatia quando ele vê que esse negro sofre, enxerga os processos racistas que esse amigo negro sofre e é empático com ele. E admite o privilégio branco. Não existe uma forma de um branco falar sobre racismo se ele não entender o privilégio branco. Se eu tô aqui é porque eu merecia. O privilégio branco não é uma pauta pessoal. A gente não está desmerecendo as suas conquistas pessoais. A gente está dizendo que por conta as pessoas não entendem isso. Elas não entendem. Que não é pessoal. E aí você vê na televisão o cara falando que não há dívida com a escravidão, não há uma dívida histórica com a escravidão. Gente, foi agora. A gente vai ver uma cidade do país a abolir as pessoas escravizadas, gente. Não, ele tava falando só da escola, só complica, eu tava falando do livro da doutora Lia, que é muito bom e que traz esse olhar pro branco, porque quando um branco tá falando de racismo,
os brancos ouvem mais, Sim, né? sim, Quando é uma sim. branca doutora, no caso dela, você cria um pouco mais, não é mimimi, né? Porque quando a gente tá falando, Exato. é mimimi, quando a gente tá falando é vitimismo. Então quando uma pessoa branca tá falando, então ouçam. Vai lá e ouve a entrevista da doutora e ela fala sobre a estrutura racial, sobre o racismo estrutural, sobre como a gente forma. Eu tô respondendo isso por causa da escola que você falou. Adianta expulsar o aluno? Não adianta. Ele vai aprender alguma coisa com isso? Provavelmente não. São duas questões. Primeira questão da justiça. A gente precisa colocar o racismo como crime. A gente precisa de justiça. Sim. Num caso como esse, expulsar o menino por 2 dias da escola, depois ele retornar e não fazer nenhuma ação com isso, É isso não que eu é falo, justiça. não adianta só punir. Não adianta só punir. É preciso punir para que isso sirva de... Aham. Foi feito justiça. Nós, enquanto instituição, não aceitamos esse tipo de comportamento. Foi feito justiça. Mas é preciso uma ação Mas paralela. é óbvio que ali precisa de uma dos conversa. pais com essa criança, primeiro, e da escola enquanto instituição, que quer falar sobre isso. A gente precisa só conversar sobre isso. A semana passada, uma menina branca, amiga de um amigo meu, me disse, mas cara, você fica enfatizando esses assuntos, não é pior? Oi? Eu falei, pode ser pior pra você, porque não é o seu lugar de fala. É melhor pra mim, porque tá dando voz às minhas dores. Então, se a gente não falar... Essa questão do lugar de fala, a Paula tem uma explicação muito mais... Essa coisa do lugar de fala, ela é muito perigosa, porque ela não quer dizer que você, enquanto uma mulher branca, não pode se juntar à minha luta. O lugar de fala quer dizer que você, enquanto mulher branca, não pode deslegitimar a minha dor. Eu não posso chegar e dizer, pô, Tainá, lá embaixo, cara, o cara foi racista comigo. Aí você diz, não, Dé, não foi racista. Ele é um amor, mas imagina, já tá super bem todo dia. Foi brincadeira, cara, você que entender errado. Isso é um equívoco do lugar de fala. Agora, você, enquanto uma mulher branca, pode e deve fazer exatamente o que você faz na lutação. É reconhecer o seu privilégio de dar voz. E aí você não precisa desse lugar. A gente pega e a gente muda o sentido de todas as coisas, inclusive do lugar de fala. Porque tem muito branco dizendo, olha, eu não vou falar sobre isso porque não é o meu lugar de fala. Não é, mas mas não é o seu lugar de Mas fala. assume a responsabilidade de tratar o assunto. Exatamente. Porque assim, tem uma galera morrendo. Todos os dias. Há séculos. Tem uma galera morrendo. A gente recebe todos os dias, a gente tem um perfil sobre criança, a gente recebe todos os dias coisas de suicídio. Pessoas que suicidam, adolescentes que estão tentando suicídios, pais que não sabem lidar com isso, todos os dias, né? É importante que a gente fale que o @Criando Crianças Pretas é para adultos. Sim. Porque, então, essa coisa que aconteceu com as crianças... os adultos precisam resolver, os pais dessa criança precisam olhar para essa questão, a escola precisa, a direção da escola precisa olhar para essa questão. Então, a nossa proposta no Criando Crianças Pretas é conversar com os adultos, né, com os pais, e na escola, assim, nós vamos nas escolas fazer palestra para as crianças, mas é uma palestra assim leve. É sobre empoderamento. O que a gente faz é empoderar as crianças pretas, o que a gente faz é mostrar para as crianças brancas que existem grandes referências negras, mas sem mexer na ferida emocional de nenhuma criança, porque isso é muito perigoso. E o que a gente quer, na verdade, é conversar com o corpo docente da escola, com os funcionários, com todo mundo, para que aquela escola pense diferente, para que aquela escola seja diferente. Para que ela tenha recurso pedagógico, inclusive, para tratar da pauta. Exatamente. Né? Ontem, nós somos comunicadoras, né? Eu sou publicitária, ela é jornalista, então a gente não é pedagoga, a gente vai muito na questão da comunicação. O que a gente levanta é o diálogo. Mano, não importa nem como é que essa conversa vai terminar, mas fale sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Vamos usar a voz. Porque a gente vai entrar no mês de novembro aí, que tem uma data, a gente vai estar super em moda. É um mês que tem moda. Tá. É que nem abril, lembra que a gente saiu da escola pintada de índio. Exatamente. Cara, na escola a gente devia ter aprendido, na verdade, a situação do índio no Brasil. Não pintadinho. Não cantar a música da Xuxa, Não cantar a música da Xuxa da Mara Maravilha, né? Que, aliás, são tinha músicas música horríveis. A Mara tinha música de índio? Curumim. Tinha. Verdade! Loucura. É que meu aniversário é 19 de abril, o dia do índio. Eu tenho um ranço dessa história na escola de voltar com a cabeça com penacho, que eu bloqueei a música mas assim, vira um dia alegórico, tipo o dia do Saci, exatamente. E ninguém discute a pauta da forma que ela tem que ser discutida, ou converse, ou tente um diálogo, ou traga ali
um lugar construtivo, um lugar de construção, né? É importante dizer que o movimento negro, ele tem essa visão para discutir a consciência. O nome do dia é consciência. Então o movimento negro, ele faz ações sim, mas não só em novembro, o ano inteiro, mas em novembro, claro, que as pessoas já deixam ali a data reservada para poder discutir sobre isso. É que as outras instituições acabam pegando carona e querendo falar oportunamente só... É que precisa pôr no calendário, né? Principalmente nas redes sociais. É setembro amarelo, outubro rosa e novembro preto. Não, porque suicídio só acontece em setembro, câncer só acontece no mês de outubro, e negro o só preto existe sai em novembro. É, porque dezembro tem Natal, aí não dá. E o Papai Noel é branquinho. Ah, não, mas olha, ontem o Milton Gonçalves vai fazer uma série, alguma coisa que ele é o Papai Noel preto. Muito bem. Ele é o Papai Noel. Ele é o Papai Noel. Ai, desculpa. Vamos de som? Vamos. Com Tainan Franco. Esse nome é maravilhoso. Francamente? É Pessoa muito, preguiçosa. Como você chama Tainá Franco? Você quer Não, saber eu como acho vai chamar original. francamente? Mano, o óbvio é o mais difícil, viu? Olha a publicidade. O óbvio é o mais difícil. Eu acho esse nome sensacional. É o nome da preguiça. Pura preguiça. Não. Pense no nome de um programa. Francamente, deu Eu tudo achei certo. sensacional. Isso aqui era pra acontecer uma vez por semana, né? Eu vim aqui pra ser uma vez por semana e virou todo dia. E eu tô aqui. Porque é bom, que é Todo legal, dia. que a gente Todo curte. dia. E eu vou dizer de novo, parabéns pela repercussão que você e a Mari deram pro caso do menino, porque antes disso não tinha se falado sobre, né? Não. E aí depois virou uma comoção. É uma pena. É uma pena que essa pauta tenha viralizado, não que tenha viralizado, mas Sim, que você não entende. tenha sido isso, Tenha ganhado entendeu? repercussão. É, exatamente. Eu falo que eu queria que todas as pautas aqui, desde as bandas autorais, Sim. até o conteúdo que a gente estava falando, né, do corte de bolsas e outras pautas tivessem viralizado tal qual, né? Porque eu acho que tem muita gente legal que vem aqui. O Jundiaí tem gente muito legal. Não parece. Tem, mas Mas tem. tem. Mano, Jundiaí tem coxinha de queijo. Tem coxinha de queijo, Fecha. acabou. Acaba o programa. O que coxinha de queijo? É um patrimônio. Patrimônio, cultural. patrimônio. Meninas, Criando Crianças Pretas. Galera, olha, vai lá, já se inscreve lá, já persegue, já curte. Persegue, mais. É conteúdo adulto. A gente estava falando das palestras e tal. Vocês dão palestra? Vocês vão até... tem um outro business, assim? Tem. Sem A gente, ser. é que assim, eu e a Paula, a gente é amiga de muitos anos. E aí a gente sempre teve essas conversas. E aí um dia, eu sou a doação, né? Eu sou a do fazer. A gente faz. Vem comigo que eu te conto no caminho. Vamos fazer um Instagram. Eu primeiro fiz o Materna Rede com a Kate. E aí sentia... Antes de tudo, tinha mulheres no audiovisual, né? Eita! Eita! Eu morava no Rio, sou produtora, fui produtora de cinema por muitos anos, e aí fiz esse programa, eu tenho uma coisa de movimentar socialmente, eu vou juntando as pessoas, depois eu vou embora. Ou querendo essas coisas, eu não vou embora não. Não porque, vai mesmo. Mas enfim. E aí a gente conversava, falei, mano, vamos botar isso no Instagram, vamos chamar essas pessoas pra conversar. Depois disso, a gente sentiu, e aí a gente fez disso um trabalho. Então, hoje em dia, a gente vai a escolas públicas, de forma sem custos. A gente vai a escolas particulares fazer consultoria com um corpo, não corpo dele, com o corpo docente e com os alunos. E a gente vai a empresas também. A gente criou uma empresa, que é a Maracatu, Diversidade e Inclusão. E aí a gente vai levar esses diálogos para todo tipo de organização. Então, é só chamar a gente que a gente vai falar de todas as minorias. A gente vai falar sobre diversidade. Que de minoria não tem nada, né? É, Se você de levar... representatividade, né? De representatividade. De direitos, De de direitos. oportunidades. De voz. De voz. De voz. A gente faz o barulho para esse povo que não... Mas essa coisa da minoria, eu gosto dessa palavra minoria, porque todo mundo tem um conceito sobre isso. Todo mundo que não sabe sobre o assunto, quando você fala que é minoria, aí a pessoa já, ou das duas uma, ou ela diz, mas como minoria, se é? E aí você encontra um gancho para conversar. Então, essa coisa... É sempre um bom gancho, né? de falar de minoria, porque a pessoa não entende. Ela fala, mas como minoria? Se 50 não sei quantos por cento do Brasil... 54% do Brasil No seu prédio tem quantos? Fim. Débora sai do chat. Eu não conheço meus vizinhos, eu conheço uma vizinha. Não, mas não no seu, mas né, Eu não tipo, gosto de como vizinho. minoria, se todo mundo tem um preto. Eu falo assim, na escola do teu filho tem quantos negros? Débora sai do chat. Gente, não tinha um negro na minha escola. Não tem. Ou no restaurante que não, você gosta. E o pior, mas nem aluno, tinha professor. Então. Eu acho que eu nunca tive um professor negro. E no trabalho, tipo, meu marido trabalha numa multinacional e faz parte de um comitê de diversidade. E aí a gente tava conversando sobre isso, eu falei, quantos negros tem lá? Aí ele, Débora sai do chat. Tela azul. Por que não? Tela azul aqui, ó, já era. Aí você acaba com qualquer argumento, porque não tem. Então, mas aí a gente tem então uma empresa que a gente fala disso, mas tudo começou com Criando Crianças Pretas, então é só convidar que a gente vai falar
sobre esse assunto, propor, porque assim, eu sou muito prática. Então eu sempre falo, mas vamos na prática. Tanto que lá tem post de como cuidar de cabelo de criança preta, que é coisa prática. Como você propor uma escola mais diversa, como né? Fazer a sua escola ser mais diversa. Porque não dá pra ficar patinando só na teoria, porque senão a gente se sente não fazendo nada. Então a gente propõe ações. Uma coisa muito bacana que a gente leva para as escolas vamos fazer um protocolo de como, porque ninguém sabe como lidar com isso. Vamos fazer um protocolo de como a gente vai agir? Manual de instruções. Vamos fazer um manualzinho? Quando a Jamila Ribeiro acabou de lançar um livro, né? O Manual do Antirracista, que são coisas práticas. Vamos na prática, vamos parar de... Vou comprar agora. Quando acontecer, o que a gente faz e assim por diante. É assim que a gente tem que agir. A gente não pode mais ser não racista, a gente tem que ser antirracista. Sim, eu sempre falo isso. É isso. Não adianta... Angela Davis tá aí, né, mano? Eu sou antirracista. Ela tá aí no Rio, ela vai vir no Rio. Eu sou antirracista. E ser antirracista para brancos, passo 1 de como ser um antirracista para brancos. Entender o privilégio branco. Sim. Entender o privilégio branco, você vai abrir os olhos, assim, tira uma venda dos seus olhos. E aí você olha o outro e aí a gente constrói. E representatividade. Meninas, obrigada. Depois eu quero saber o que fim que deu a história da sua sobrinha. Sim, você vai voltar aqui pra contar. Vou contar o que aconteceu. Eu falei pra escola, eu quero demais poder comunicar a todo mundo que essa escola é uma escola exemplar, que tem atitudes exemplar, né? Então a gente precisa... Os adultos precisam tratar disso. A gente conversa com os adultos porque os pais é que precisam conversar com as crianças. Sim. Os professores e diretores que precisam conversar com as crianças porque eles têm uma conexão já estabelecida com essas crianças. Nós somos as pessoas que vamos falar, comunicar e conversar sobre como você conversa com essas crianças, o que você pode falar para essas crianças. Mas é preciso ação. Alô, Colégio de Itatiba, Objetivo, leva a gente para falar de... Ó, gente, tá recado dado. Meninas, agradeço demais a vinda de vocês. Microfones sempre abertos aqui, contem comigo. Demorou pra marcar com a Débora já tinha marcado umas 15 pautas com ela, só me dando uma Sim, é porque a pessoa fala demais, a pessoa vai fazer mais. A Tainá é muito paciente, muito querida. Falou, calma, gata, escolhe um. Aí escolheu, a gente veio. Obrigada pelo espaço. Imagina, esse espaço é nosso, real. Gente, olha, eu vou ficando por aqui. Amanhã não tem eu, domingo também não tem eu, mas estarei lá no YouTube. Esse vídeo estará no YouTube hoje à tarde. Então você vai lá no meu canal, curta, compartilhe, ativa o sininho, dá uma força pra gente gerar conteúdos. E sexta-feira, né, minha gente, tem sessão 7. Dicas de cinema, cultura pop e séries com a Cal e com o Felipe. Então vou encerrar o programa com eles hoje. Beijo!